Shabbat Shalom, Raveirinho. Shabbat Shalom, Lekulam. Shabbat Shalom, meu amigo. Shabbat Shalom, minha amiga. Shabbat Shalom a todos. Estamos em mais um Shabbat para estudarmos a palavra do Eterno, a sua Torá, as suas instruções. O Eterno, ele disse para Moshe as seguintes palavras: Zahor el Yom HaShabbat Lekadishor. Lembra-te do dia de sábado para o santificar, para o guardar. Nós sabemos que hoje, no tempo que vivemos hoje, é muito difícil se guardar o sábado. Mas se a gente não pode guardar da maneira que o Eterno nos pede para guardar, da maneira em que aquele povo no qual essas instruções foram dadas guardavam, pelo menos nós vamos fazer menção desse mandamento tão importante, onde Moshe guardou, o povo daquele tempo guardou, os profetas guardaram, Yeshua guardou, seus talmidins guardaram, seus discípulos guardaram, até o ano 300, quando começou a lambança dentro das escrituras sagradas. E nós vamos comentar sobre isso na paraxá de hoje, porque vamos deixar um pouquinho o assunto da paraxá, porque a paraxá de hoje ela é a continuação de todo aquele trabalho do Mishkan, do Beit HaMikdash, onde o Eterno pede para Moshe construir o Beit HaMikdash, que é aquilo que Shaul, o Talmidim de Yeshua, o último Talmidim de Yeshua, quando ele diz assim: eu fui como se fosse um abortado, como se fosse um prematuro, por aí. Ele nos comenta sobre isso. Ele diz que aquelas coisas que foram naquele tempo só são sombras das coisas que virão. Não das coisas de agora, mas das coisas que virão. Ele estava falando do mundo vindouro. Você está no canal Perfeita Ordem, e eu sou o Gutenberg Moraes, e nós vamos agora comentar sobre o assunto, ok? A paraxá de hoje é Pikudei, ela fica em Shemot, que é Êxodo 38, 21 a 40, 38. Ela não é muito grande, porque ela é o término da construção do Mishkan, do Beit HaMikdash. E ela começa, antes de começar, eu vou dar a Haftarah, que é em Melechim Aleph, 1 Reis 7, 51, 8, 21, e Brit Hadashah, que fica em Maaseh Shirim, 1 a 26. E aqui nós temos um comentáriozinho pequenininho, e o ano de 12 lunas. Esse ano aqui, é o ano de 12 lunas, ler com o Paraxá 22, e não ano de 13 lunas, ler separadamente. Tem anos que são 12 lunas e tem anos que são 13 lunas, aí se lê ela separadamente. Então, mas como a gente está no calendário gregoriano, cada semana a gente comenta uma porção semanal. E ela começa assim: Eler pekudei ha-mishkan, mishkan ha-edut, asher pukad, alpi Moshe avodat, haleviim bilad Itamar ben Aharon hakohen. A gente vai ler esse textozinho em espanhol agora, e depois eu vou para o texto-chave dessa paraxá. Eu não vou ler tudo, só vou ler um textozinho-chave. Vai ser parecido com a pregação dos currais religiosos por aí. Estas são las pekudei. Eu não disse ainda qual é o significado de pekudei, Pekudei são cuentas em espanhol, e contas em português, Ou seja, a quantidade de coisas que ele precisava para construir o Mishkan, o tabernáculo, que aqui nós podemos chamar o tabernáculo de
ruar, ou seja, a obra do Eterno, de ruar, né? E não o que a gente vê hoje. E quando eu ler o texto-chave, nós vamos entender isso. Estas são as pecudei, contas, cuentas del Mishkan, del testemunho, registradas como Moshe ordenou por los Leviim bajo la dirección de Itamar, el hijo de Aharón. Ok? El Roquem, ou seja, o sacerdote, quem? Sacerdote. Né? Vou ler o 22. Betzalael, el hijo de Uri, e el hijo de Ur, de la tribu de Yehudá, hizo todo lo que Adonai ordenou a Moshe. E com él estaba Olohiab, el hijo de Ahissamá, de la tribu de Dan, que era gravador, desenhador e tejedor em colores, el hijo de Azul, púrpura e escarlata e em lino fino. Todo o ouro que se utilizou para la melacar, trabalho, em todo lo que se necessitou para el Makom Kadosh, para o templo. El ouro de la ofrenda foi 29 talentos e 730 shekel, de acordo ao shekel de Malkom Kadosh. Segure essa palavra, shekel, porque mais para frente nós vamos comentar sobre o shekel, né? La plata entregada por todos os numerados de la Edá foi 100 talentos e 1.775 shekel, como el shekel del Makom Kadosh. Isto era bekar por persona. Isto é medio shekel, como el shekel del Makom Kadosh. Por todos os numerados desde 20 anos ou maiores foram 3.550 homens. Cada um aqui resgatou a sua vida com meio shekel. Está aqui dizendo, isto era bekar por persona. Isto é, meio shekel, metade de um shekel. Já comentamos sobre isso. Los 100 talentos de plata foram usados para fundir bases para el Malkom Kadosh e las bases para las cortinas, 100 bases 100 bases hechas de los 100 talentos, el talento por base. Los 1.675 shekel que ele usou para fazer ganchos para os postes, para recobrir seus capeteles e para fazer broches para eles. Ele vai dar a numeração de tudo. A gente vai voltar aqui e vai falar sobre o meio shekel. Quando houve as contas, né, cada homem tinha que resgatar sua alma com meio shekel. E aí, isso está lá para Mateus alguma coisa no finalzinho, né? O Eterno disse para Moshe, cada homem vai ter que resgatar a sua alma com meio shekel. Mas a moeda de meio shekel não existia, só existia a moeda de 1 shekel.
O que é que acontecia? A pessoa tinha que ter outra pessoa do lado para poder ter a sua alma resgatada, de acordo com as instruções daquele tempo, porque não tinha, Yeshua não tinha vindo ainda para abolir essas ordenanças. Ordenanças é uma coisa, mandamentos são outras, instruções são uma coisa, né? Mishpatim são outras. Por isso que a palavra Torá significa instrução, que aí contém, né, ordenanças e mandamentos. E os mandamentos são divididos em três, né? Mishpatim, Hukim e Edut. Isso aí a gente vai explicar mais para frente. Quando os Parush acusam Yeshua de não contribuir, eu já falei sobre isso mais para trás, vou falar de novo, vou falar mais para frente. Não contribuir porque eu tenho aqui que denunciar a religião, né? A religião que te engana, né? Todas te enganam, né? A Torá está aqui, mas a religião te engana, né? Todas, né? Todas te enganam. Então, naquele tempo existia uma religião que não era mais os mandamentos do Eterno, era o judaísmo quem estava imperando, né? Aí tinha as religiões gregas, tinha as religiões egípcias, tinha as religiões, né, romanas, e estava tudo misturado. E o judaísmo já tinha sido contaminado por todas essas religiões por conta, né, do dinheiro, religiões e mitologias, né? Porque toda religião, né, provém de uma mitologia e vice-versa. Eles acusam Yeshua de acordo com sua Bíblia, que está adulterada, né, essa de João Ferreira de Almeida, que a Igreja Católica adulterou e o alto clero evangélico aceita as adulterações, então nada foi reformado, Lutero não reformou nada. Se Lutero teve a intenção de reformar, os homens apagaram tudo e não reformaram nada, continua do mesmo jeito, né? Eles acusam Yeshua de não contribuir com o imposto para Roma. Imposto para Roma? Imposto para Roma? Não, o imposto para Roma era um, né? O que eles estão falando lá é outro. Eles estão falando: tu e os teus talmidins, os teus discípulos, não contribuem com o resgate da alma. Então faltava isso para Yeshua, para ele cumprir toda a Torá, né? E aí esses homens são usados, né? São usados para isso. Todas as vezes que eles acusavam Yeshua, Yeshua ia e fazia um milagre em cima, porque ele era profeta. Então Yeshua diz assim: Kefa, né? Shimon Kefa, vai lá, pesca um peixe e tira da boca dele uma moeda. Só que a Igreja Católica escondeu que essa moeda era um shekel. E paga por mim e por tu. Porque uma moeda apenas pagava para duas pessoas. Viu aí? Que lá Yeshua estava cumprindo esta ordenança, né, de resgatar a alma anualmente. E não imposto para Roma, como a Igreja Católica colocou. Tá? Ele estava cumprindo essa ordenança de resgatar a alma todo ano. Então, né, o catolicismo adulterou o texto aí. Então, vamos agora, ele vai continuar trazendo, né, todas as contas, né, do uso, né, que foi recolhido, né, para essa obra. Então, termina-se o Mishkan com todos os seus utensílios e Moshe inaugura tudo e está ali o Mishkan erguido, né, para a Avodá, para o serviço, né, da Avodá, do tabernáculo, né, do altar. E essa, né, é a última paraxá do livro de Shemot. Moshe conclui todo o trabalho, né, e no final da paraxá, Moshe, a Torá diz que ele concluiu todo o trabalho de acordo com a visão que ele teve
no monte. Essa foi a Parashá Pekudei, né? E nós vamos agora para Brikat Kohanim e vamos encerrar a Parashá de hoje. Yevarechecha Adonai veishmerecha, Yair Adonai panavelecha, Vihuneka Yitzhar Adonai panavelecha, Veiatzelecha Shalom. Elohim Melech Neeman, Elohim é Rei Fiel. Um abraço a todos, um ótimo Shabbat, né? E se assim o Eterno permitir, Emitzer Hashem, se assim o Eterno permitir, estaremos aqui na próxima semana com mais uma porção semanal. E agora no livro de Vaikra, que é o livro de Levítico. Shabbat Shalom a todos e até a próxima semana. Elohim Melech Neeman, Elohim é Rei Fiel. Shalom.